Boa noite, boa noite. Em alguns instantes falaremos sobre saúde mental e equilíbrio emocional. Vamos só esperar o Instagram comunicar as pessoas aqui. Boa noite, Gabriel. Késia, boa noite, querida. Em alguns instantes, Pamela, bem-vinda, boa noite. Vamos esperar o Instagram, vamos esperar uns 2 minutinhos, tá? Acho que é Mônica Maia, boa noite, bem-vinda. Em alguns minutinhos, alguns instantes, nós começamos esse bate-papo, essa conversa sobre saúde mental e equilíbrio emocional. Deixa eu até fixar o tema aqui. Saúde mental e equilíbrio emocional é um tema que tem sido muito requisitado, né? Boa noite, senhora Santos. Bem-vinda. Deixa eu dar uma olhada aqui, são 7h01. 7h03 nós começamos, tá bom? Só para esperar o pessoal chegar. Boa noite, Angélica. Dê um joinha se vocês me escutam bem, estão me vendo bem também, por favor. Boa noite, Luciano Henrique. Christian, boa noite, bem-vinda. Tá ok então o som, né? Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que já estão aqui. Depois eu faço novamente para eles, antes de começarmos, já de eu me apresentar, de eu falar sobre o tema dessa live. Se vocês podem escrever aqui, vocês responderem sim ou não. Se aí dentro de cada um de vocês, de cada uma de vocês, existe alguma dor, se existe algum incômodo emocional, alguma coisa que talvez você nem saiba o que é, mas tem algo que te incomoda hoje na sua vida, só escreve aqui enquanto o pessoal vai entrando, sim ou não. E aí eu já começo, me apresento e damos prosseguimento nesse bate-papo. Por favor. Boa noite, Eli Silva, Márcia. Márcia respondeu que sim. Boa noite, Caio, bem-vindo. Quem tá entrando? A Mônica respondeu que sim também. Luciana, acho que Lu Henrique respondeu que sim. A pergunta que eu fiz para quem entrou agora, antes de começarmos esse bate-papo, para eu ter um parâmetro. Você aí dentro de você, existe alguma dor, alguma ferida, algum incômodo, algo que te incomode e que talvez você nem saiba o que é? Só escreve aqui sim ou não. E aí nós começamos. 7h05 nós começaremos aqui. Faltam 2 minutos. Então, repetindo, existe algo aí dentro de você que emocionalmente te incomode? Ou alguma questão física que por detrás desse físico tem alguma questão emocional que você tem guardado por anos na sua vida? E que talvez nessa pandemia acabou explodindo. Escreve aqui só sim ou não. Boa noite, Lalune. Caio respondeu que sim. Mais 1 minuto e nós começamos. Senhora Santos respondeu que sim. Mais alguém? Sim ou não? Existe uma dor aí incomodando você? Emocional ou física que tenha por trás suas emoções, sentimentos, comportamentos? Bom, como combinado, 7h05, vou dar prosseguimento aqui. Eu queria primeiro começar agradecendo a L'Oréal, agradecendo a Brasil Actives com o programa Milhas de Saúde e parabenizar a L'Oréal
por esse lindo trabalho e a preocupação com a questão emocional, com a questão física, com a qualidade de vida dos seus colaboradores. Porque a L'Oréal entende, assim como a Milhas de Saúde com esse programa, entende que nós somos um pedaço de um sistema. E numa empresa tem esse sistema, né, que cada um depende do outro. Então, parabéns à L'Oréal por essa preocupação, porque como todos nós estamos com qualidade de vida, estamos emocionalmente saudáveis, fisicamente saudáveis, nós fluímos muito mais leve, os nossos relacionamentos são muito melhores. Então, seguimos nesse bate-papo. Deixa eu perguntar, Késia, tem uma pessoa aqui solicitando participar do vídeo ao vivo. Eu tenho essa permissão para autorizar ou eu sigo no meu bate-papo e mais para frente a gente libera alguma coisa? Só me diz aqui, por favor, tá, Késia? Enquanto isso eu vou seguindo aqui. Deixa eu me apresentar. Bem-vinda, Roberta, boa noite. Christian, boa noite. O meu nome é Denis Eustáquio. Eu sou terapeuta neurosistêmico, terapeuta integral neurosistêmico. Eu trabalho com várias abordagens em cima da psicologia integral, com base nas neurociências, com a constelação familiar sistêmica, com a hipnoterapia, que é o trabalho que utiliza a hipnose como uma das ferramentas para conseguir resolver, ajudar com que os clientes entendam quais são as questões lá dentro deles. Tá bom, Késia, mais para frente. Perfeito. Então, o meu trabalho ele tem esse principal objetivo de entender o ser humano como um todo, de entender por que tem ansiedade, o que está por trás dessa ansiedade, o que causa depressão, o que causa síndrome do pânico, crise de ansiedade, fobia, medo, insegurança. E nesse papo de hoje nós falaremos sobre exatamente isso: saúde mental e equilíbrio emocional. E aí talvez você esteja aí se perguntando: tá bom, Denis, mas por que eu tenho que ficar nessa live aqui e ouvir você falar sobre isso, saúde mental e equilíbrio emocional? Eu digo porque o mundo está doente. As pessoas estão com muita depressão. A taxa de suicídio aumentou absurdamente. Já era muito grande no Brasil, mas aumentou absurdamente. A ansiedade, o pânico. E esse bate-papo vai ser exatamente para que você, que está aqui nos assistindo, consiga entender talvez um pouquinho o que está por trás desse incômodo que vocês responderam aqui como sim para minha pergunta lá atrás. Para quem entrou depois, a pergunta era: existe alguma dor, alguma questão emocional dentro de você que te incomoda? Todo mundo respondeu que sim. Ah, perfeito, vou diminuir um pouquinho. Melhorou, Késia? E aí a pergunta foi essa: se existe alguma dor que incomode você e talvez você não entenda. Todos escreveram aqui e responderam que sim. Então parabéns, porque nós somos seres humanos. E até o último dia de nossas vidas, alguma questão incomodará a gente. Nos incomodará por quê? Porque somos seres em evolução. Cada dia nós evoluímos mais. O dia que nós não tivermos mais nada para resolver dentro de nós, não tem por que estar aqui mais em vida, né? Então, o objetivo desse bate-papo é esse: contribuir com alguns aprendizados, né? Porque terapia, esse bate-papo que é terapêutico, é exatamente você compreender o que você lá atrás não compreendia. E aí, para falar de saúde mental e equilíbrio emocional, eu vou começar falando sobre emoções. O que são emoções? Emoções são, vamos colocar assim, são sistemas neurobiológicos que mantêm o Denis vivo, que mantém cada um de vocês aqui vivo. Desde lá de trás, o nosso sistema nervoso, ele evoluiu bilhões de anos. Deu uma travada aqui no meu celular, na internet, mas voltou para vocês? Me ouvem bem? Dá só um joinha que aí nós continuamos.
Boa noite, Larissa. Acredito, congelou, mas aqui já voltou, Lu? Voltou? Ah, perfeito. Então tá, é porque deu uma travada, mas nós continuamos. Eu estava falando das emoções, do medo, da raiva, da tristeza, da alegria. Essas emoções, todos nós, como somos seres emocionais, elas nos mantêm vivos até aqui. As emoções geram sentimentos, as emoções você sente no corpo. É um processo automático. Quando você sente algo através dos seus sentidos, dos seus 5 sentidos, nós sentimos as emoções, ela é ativada automaticamente. E a emoção gera sentimentos que geram comportamentos. Esses sentimentos podem ser ansiedade, depressão, aquela falta de ar, pode ser suor nas mãos, o coração acelerado. Então, é nessa ordem, emoção, sentimento, comportamento. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui assistindo, qual é a emoção que conduz a sua vida hoje? É medo? É raiva? É tristeza? É alegria? Qual é a emoção que conduz a sua vida? Escreve aqui para mim, por favor. E se quiser, escreve no papel também, porque quando você começa a trazer essa compreensão, inconscientemente o teu sistema emocional, o seu sistema nervoso, ele começa a trazer soluções para a sua vida também. Então escreva aqui, qual é a emoção que conduz a sua vida? Vou dar alguns instantes enquanto vocês escrevem. Muitas pessoas chegam no meu consultório com a emoção medo. A emoção medo, principalmente com a pandemia, ela está muito mais ativa em cada um de nós do planeta. E a pandemia, na verdade, ela só está acelerando algo que já estava acontecendo de forma mais lenta até lá atrás. A Lu escreveu aqui medo, a Mônica, ansiedade. Perfeito, vamos falar de ansiedade então. O medo e a ansiedade, eles caminham lado a lado. O medo é emoção, a Pamela falou ansiedade também, medo, Mônica. Então, o medo, ele é, junto com a insegurança, ele se transforma na ansiedade. Então, a emoção medo, ela ativa automaticamente o que? Sobrevivência da espécie humana. O medo nos mantém vivos até aqui hoje, desde lá de trás, há milhares de anos, com o primeiro ser humano. Foi o medo que manteve a espécie humana viva até aqui hoje. Por quê? O medo ou você congela ou você luta. Ou luta ou você foge. E com a pandemia, essas emoções, sentimentos que você estava guardando por anos, elas só transbordaram. É como se fosse o quê? O copo está cheio agora. E o medo está muito maior. A ansiedade está muito maior. Porque é um momento de parar, de respirar fundo e realmente olhar para dentro. Porque o medo e a ansiedade, eles não começaram agora, há um ano e pouco atrás, com o início da pandemia. Eles já estavam aí, mas agora ele só ativou o modo acelerado. Para que você, através desses sintomas da ansiedade, do coração acelerado, da falta de ar, você pare e olhe para você. Porque os sintomas nada são mais do que você entender que o seu sistema emocional, seu sistema nervoso está te dando um alerta. Perigo, tem alguma coisa em conflito, incongruente aqui dentro de mim. O que está desequilibrado? O que talvez você não está olhando? E com a pandemia só acelerou mais ainda, trazendo esse medo, essa ansiedade. Você, reflita sobre isso. Você hoje vive a vida que você planejou viver lá atrás? Essa é a vida que você queria ter? Quais foram as questões, quais foram as atitudes e comportamentos que lá atrás você não tomou para que hoje você tenha esses comportamentos, esse medo, essa insegurança? Comece a refletir, porque eu não trago respostas para ninguém, eu não trago respostas para vocês em palestras e eu não trago respostas para os meus clientes. Eu
entro com perguntas e quando as perguntas tocam lá dentro, é uma conexão de seres humanos. Como nós somos seres sociais, precisamos um do outro. Quando eu me conecto com cada um de vocês, com a Mônica, com a Pamela, com a Lu, com a Késia, com a Karina, com cada uma de vocês, cada um de vocês, eu me curo também. Porque nós somos seres conectados entre si. Somos todos um. E quando você se cura, cada um do sistema se cura junto. Quando você adoece, eu adoeço. E cada um do nosso planeta adoece junto. E o mais interessante é que nós passamos a entender e olhar mais para o outro também. Mas se você não olha para você primeiro, como que você vai conseguir, de repente, ajudar o outro? Para que eu consiga ajudar alguém no meu consultório, no dia a dia, eu preciso primeiro olhar para dentro de mim e me reconectar com a minha essência. E aí eu faço mais uma pergunta para vocês. Quando foi que talvez você se desconectou da sua essência? Que talvez lá atrás, por pertencimento, que é uma necessidade básica do ser humano, pertencer, nós temos que pertencer a um grupo para estarmos vivos aqui hoje. E aí volta lá atrás, no medo que eu falei. Nos primeiros seres humanos lá atrás, no Homo sapiens sapiens lá atrás, se nós não pertencêssemos a um grupo, nós não estaríamos vivos porque viria um animal e acabaria com a nossa espécie. E para pertencer, qual o primeiro grupo que nós temos que pertencer? Família. Aí depois vem escola, amigos, faculdade, trabalho. E quando nós não nos sentimos pertencendo, lembra, é um processo inconsciente. Ativa o medo, ativa o estado de perigo na sua vida. Alerta. Quando você não pertence, o que você tem que fazer? Você tem que passar a se comportar como o grupo. É aquele efeito manada. Ou você se torna igual àquele grupo, ou você vai morrer. Para o seu sistema emocional, para o seu sistema inconsciente, é exatamente isso. Ou eu pertenço, ou eu morro. E aí esse medo está muito ligado a isso. E aí para você pertencer, você desde lá de trás na infância, você foi se desconectando da sua essência. Você passou a fazer tudo que papai e mamãe queriam, porque assim você não seria rejeitada, rejeitado. Você não seria excluído do grupinho de amigos, da escola, do grupo no trabalho. Então, o que você deixou de ser lá atrás quando você cresceu? Reflitam sobre isso, escreva aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa. O que você deixou de ser quando você cresceu? Se talvez você hoje não é o que você queria ter sido, o que você deixou de fazer? O que você deixou de ser para ser quem é hoje? O que talvez você... De repente você se formou numa faculdade que você não queria porque desse jeito você agradaria papai e mamãe, vovô e vovó. Você está num relacionamento abusivo, relacionamento falido, porque você precisa repetir talvez um padrão que você aprendeu lá atrás. E aí junto com o pertencimento, tem as outras duas leis da vida que são ordem e hierarquia na família, no seu sistema familiar e equilíbrio. E aí se você não se sente pertencendo, talvez, se sente excluído, se sente rejeitado do seu núcleo, do seu sistema familiar lá atrás, você acaba acumulando comportamentos que não são seus, mas que você faz inconscientemente. E eu digo, pessoal, que não é um processo racional. Quem daqui repete várias vezes ciclos na vida, ciclos de relacionamentos, encontra um homem que não presta, aí termina, ou uma mulher que não presta, e aí termina e encontra depois outra, que é igual, e aí termina e encontra outra que é igual.
Quem aqui repete ciclos ou no trabalho, de repente o chefe que no emprego lá atrás que você não se dava bem com ele. Aquele chefe mala que você falava que ele era mala. E aí você sai do emprego, você vai para outro emprego e encontra um chefe que é exatamente igual. Quantos de vocês repetem esses ciclos aqui? Escreve aqui para mim, por favor, para que a gente tenha essa interação para conduzir até o final. Falta alguns minutos para que a gente traga algumas compreensões. Enquanto eu aguardo os comentários, eu volto lá naquela frase que eu falei: quando você se cura, eu me curo. E quando você se cura, você cura uma multidão que veio antes de você. Seu pai, sua mãe. Dentro de você mesmo. Dentro de você mesma. Que na verdade nós não temos como mudar o outro, curar o outro. Mas você cura papai, mamãe, vovô e vovó, seus bisavós, tataravós dentro de você. Eu sou uma mulher ciumenta. O Caio também é ciumento. O ciúme tem muita relação com insegurança. Medo de perder, medo de talvez não ficar sozinha, sozinho. E aí quando você não... O ciúme é o quê? Quando você não cuida de você, quando você não se ama, quando você não se aceita 100%, você tem esse medo sempre aí ativo. Esse ciúme, que é o medo de perder. E quanto mais você foca no ciúme, a nossa mente expande o que a gente foca. Mais situações para que você tenha ciúme acontecem na sua vida. Então, uma sugestão é, olhe para você. Quando você se cuidar 100%, quando você buscar autoconhecimento, terapia, estudos, meditação, porque quando você se conhece, você passa a se amar, porque você aceita suas sombras, você aceita todas as suas dores, suas questões. E por falar em sombras, que são as nossas dores, aquelas que nós não temos coragem de olhar, enquanto você não tiver coragem de olhar para os seus medos, para o seu ciúme, para a sua insegurança, para a sua ansiedade, talvez para aquela repetição de padrão de relacionamentos tóxicos, que a mamãe e o papai já repetiam isso do vovô e da vovó, e que inconscientemente você aprendeu. Porque tudo é por amor e lealdade. Por amor e lealdade ao nosso sistema, por amor e lealdade àquelas pessoas que nos criaram, nós acabamos carregando nas nossas costas, nos nossos ombros. Quantos de vocês aqui repetem muitos padrões do papai e da mamãe, do sistema familiar como um todo? E tudo que não é resolvido no sistema, lá atrás repete. Assim como os ciclos que você repete na vida hoje, tudo que lá atrás papai e mamãe vivenciaram, se eles não resolveram, os próximos que nascem resolvem. Ou melhor, os próximos que nascem, você, eu, acabam carregando isso porque é uma cura, lembra? Somos todos conectados, somos todos um. É uma cura, é uma evolução do sistema como um todo, do coletivo, da sua família. E aí quando você não resolve, se você não resolve aqui até o último dia da sua vida, quem vai resolver? Seu filho, seus netos, seus bisnetos. Enquanto você não tiver coragem de olhar para essas sombras, você vai continuar repetindo esses padrões. Mas quando você tiver coragem de olhar para essa sombra, imagina essas sombras, os medos, a raiva, a tristeza. Imagina como se fosse um elefante, aquele bicho gigante, forte. E você, racionalmente, é uma criancinha de 5 anos de idade. Essa criança nunca vai conseguir controlar esse elefante, que esse elefante é o quê? O seu inconsciente. Ele conduz a sua vida, ele conduz a minha vida. E as suas sombras estão aqui. Mas quando você, como essa criancinha pequena aqui, começa a olhar, começa a adestrar esse elefante, olhar para a sombra, olhar para o medo,
O que está por trás desse medo? O que está por trás desse ciúme? Por que eu repito esse padrão? Para quem que eu repito? Será que é por pertencimento? Lembra, tudo é por sobrevivência. Se funcionou lá atrás, simplesmente repete, porque o seu sistema nervoso ele quer economizar energia. Por isso que a gente repete, está no automático. Estamos automatizados, com os olhos vendados. Mas quando você tira as vendas dos olhos e olha para esse elefante, você encontra nas suas sombras toda a sua força. E aí você começa a adestrar esse elefante, começa a alimentar esse elefante, começa a ter esse equilíbrio entre mente emocional e mente racional, que é a saúde mental e o equilíbrio emocional. E quando você olhou através do autoconhecimento, de conhecer todas as suas fraquezas, você encontra a força gigante da sua luz. Enquanto você tiver a coragem de olhar para as suas sombras, você vai evoluir cada vez mais. Adestra esse elefante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós temos mais 3 minutinhos aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho muito conteúdo para falar, mas talvez falaremos em outra oportunidade. Enquanto vocês escrevem aqui se tem alguma dúvida, se querem perguntar, se alguém quer entrar comigo para perguntar nesses 2 minutinhos que faltam, escreva aí dentro, ou escreva no papel ou no chat, ou faça essa reflexão interna aí. Quando foi que você começou a fugir de você, do que você queria ser? E o principal, até quando você vai aguentar isso? Até quando você vai suportar não olhar para dentro de você? Não se reconectar com a sua essência, com o seu eu, com o seu eu interno, porque toda a sua força está dentro de você. E nós buscamos sempre do lado de fora. Buscamos a solução externa, buscamos a solução em uma religião, buscamos a solução no terapeuta, no palestrante, no pai, na mãe, no avô, na avó, no amigo, na amiga. Mas na verdade, a solução mesmo ela está aqui, ó, dentro de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Quando você respira e você ouve, sente o que o seu corpo está querendo dizer, a mudança acaba acontecendo de uma forma muito mais leve, muito mais fluida. Então eu vou pedir só para você respirar fundo algumas vezes. Respira fundo. Solta o ar lentamente. E feche os olhos por alguns instantes. Enquanto você sente o seu coração batendo. E cada vez que você respirar fundo novamente e soltar o ar, permita perceber se o seu coração bate rápido, se bate devagar. E procure, através dos seus sentidos, buscar as respostas que você busca do lado de fora. Procura a resposta dentro de você. Respirando fundo, se conectando com você, se conectando com a sua criança feliz lá atrás. Por mais que tenha passado por vários momentos de tristeza, de dor, busque aquela criança feliz. O que aquela criança queria ser? Qual era o sonho dessa criança, que é você, que está aí dentro de você, talvez escondida? Eu espero que você, nesse bate-papo que nós tivemos aqui, que você passe a refletir e busque realmente, de verdade, esse autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você se cura, você cura todo o universo, todas as pessoas que estão ao seu redor. E quando você para de buscar e apontar os problemas externamente, você transcende, você evolui. Você se torna tudo que você nasceu para ser. O bate-papo foi muito rápido, tinha muita coisa para falar, mas eu espero que vocês saiam daqui pelo menos com
um pingo, um grãozinho a mais de reflexão. E eu fico à disposição de cada um de vocês. Se quiserem buscar mais informações, entre em contato com a Milhas de Saúde. Como eu disse, o meu nome é Denis Eustáquio. Eu sou terapeuta integral sistêmico. Aqui do Rio de Janeiro, eu trabalho com hipnoterapia, neurociências, constelação familiar, reiki, enfim, são várias abordagens com o objetivo principal de quê? Fazer você restabelecer o fluxo do amor na sua vida e eu restabeleço o fluxo do amor na minha vida também. Eu agradeço mais uma vez por cada uma de vocês, cada um de vocês que estão aqui presentes. Que bom que vocês gostaram, que fez sentido para vocês. E eu fico à disposição caso vocês queiram. Agradeço mais uma vez a L'Oréal, a Milhas de Saúde, o Brasil Active. Um beijo, um abraço, ótima reflexão. Fiquem com Deus, uma ótima semana para cada um de vocês. Tchau, tchau.